Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Quero te convidar a abrir sua palavra em Hebreus, capítulo 11, verso 23 e 27. Oração amanhã, como o pastor André falou, às 10 horas, não dá mais para você fugir, né? Antes era 11, 10 horas você dormia, agora é de 10 às 11, segunda a sexta, sábado e domingo continua 6 horas da manhã. Eu queria mudar, mas a turma não deixou, então é 6 horas da manhã. Conto com vocês, vamos buscar essa semana toda, em nome de Jesus. Hebreus 11, 23 e 27. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo Moisés ser maltratado com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. Porquanto Moisés contemplava sua gloriosa recompensa, por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Amém, igreja? Deus fala conosco, edifica a nossa vida, Deus, a nossa alma, eleva-nos a um novo patamar de revelação, para que melhor possamos servir o Senhor e ao próximo, melhor possamos conquistar, avançar, Senhor. Amplia toda a plenitude do nosso conhecimento nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, esse final de semana foi uma parte triste. Nós perdemos a irmã Andressa, esposa do Cássio, né? Congregou muitos anos, estavam em São Paulo. Eu sempre acompanhei por telefone quando eles iam passear. Então vamos orar nessa noite, quando você chegar na sua casa, ora para Deus confortar o Cássio, os filhos, né? São 4 filhos, se não me falha a memória. É um momento de dor. Eles vão trazer ela, vai enterrar aqui terça ou quarta-feira. Aí eu aviso lá nos grupos para que vocês estejam lá, para que nós possamos apoiar os nossos irmãos nesse momento tão difícil. Nova morreu de câncer. Amém? Domingo passado eu fiquei de avisar também. A pastora Daniela já tem 12 ou 13 dias que ela não vem. Ela fez uma cirurgia demorada. Nós ficamos no hospital uns 2 dias, e ela está em casa toda. A gente só sai de 2 dias para trocar os curativos, tudo sob controle, graças a Deus. Tem muita dor, muita coisa, mas nada grave. Ela terminou, deve ficar aí mais uns 45 a 60 dias sem poder desfrutar da companhia dos irmãos, e mesmo sair de casa e etc. Queria que vocês orassem também pela pastora. Estamos passando as madrugadas sempre dormindo pouco, né? Não é fácil, mas tem sido bênção. Ora por ela. Quem vai orar por ela? Amém? Então, amém. Hebreus 11, 23, 27. O tema dessa noite, para aqueles que escrevem: identidade, posicionamento e prioridade. Diga comigo: identidade, posicionamento e prioridades. Amém? Então, falar de Moisés através do livro de Hebreus é maravilhoso. E assim, para mim, Moisés é um dos homens da Bíblia, depois de Jesus, mais fantásticos, né? Eu amo falar sobre Moisés. Quando se fala de liderança depois de Jesus, para mim não tem outro que amou os seus liderados, que ofereceu a vida mais de uma vez por eles, que os defendeu mesmo estando eles em pecado e erro. Um homem que se aproximou de Deus como pouquíssimos na história bíblica, que pôde ver Deus pelas costas ali, uma comunhão tremenda. Eu sou realmente fã de carteirinha de Moisés, acho fantástico a vida dele ali. E Moisés todos nós conhecemos, até aqueles que não conhecem muito a Bíblia, de alguma
forma já viu falar de Moisés, né? Moisés, ele nasceu ali no Egito, num tempo muito complicado para aquela geração. E Moisés nasceu para cumprir uma promessa de Deus, que 400 e poucos anos antes, apareceu Abraão, ainda não tinha o povo hebreu, e ele disse para Abraão: farei você aí pai de multidão, de muitas nações. E do nada Deus disse para Abraão, sem ninguém nem imaginar, mostrando que Deus está no controle do passado, presente e futuro: este povo que eu vou gerar através de você, olha só, nem existia, será escravo 400 anos, e eles clamarão, e eu libertarei eles. Desde que eu percebi, há uns 15 anos, meditando muito na Bíblia, que Deus realmente está no controle de todas as coisas, o livre-arbítrio total é uma invenção de Santo Agostinho, ao perder um debate teológico, eu vejo Deus fazer as coisas de uma forma genial. Deus está 400 anos antes, Ele já prepara um povo para sofrer como escravo. Parece até que não é justo, né? Mas Ele é Deus, Ele tem esse controle. E aquele tempo que o povo virou escravo foi um tempo pós-morte de José. Em Gênesis capítulo 50 você tem a morte de José, e ali eles guardam o corpo de José para no futuro levar com eles, e eles começam a se multiplicar nos anos seguintes, e troca um faraó, troca outro faraó, e o rei ou faraó daquela época que nós estamos falando aqui, que Moisés nasceu, ele olha e fala: esses hebreus são muito maiores do que nós, se eles se levantarem em guerra contra nós, nós perderemos. Então o rei toma uma decisão, ou o faraó, como queira chamar, ele chama as parteiras, né, 2 parteiras do povo hebreu, e fala: ó, se nascer menina, vive, se nascer menino, morre. Então era um tempo de muita luta, assim como nós vimos também no rei Herodes, quando ele quis matar uma criança que ele não conhecia, mas sabia que era fruto de uma profecia, que seria Jesus. Ele manda matar a criançada toda. É a mesma coisa, o que Deus faz no Velho Testamento se repete de alguma forma no Novo, né? E o mal tentou matar Moisés, não conseguiu, tentou matar Jesus, também não conseguiu, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida, inclusive das nossas lutas ou das nossas vitórias. Amém ou não? Então foi um momento de muita turbulência. Quem é esse Moisés, queridos? Esse Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar a libertação do povo de Israel, do povo hebreu, até a terra prometida. Aí você sabe, né? O mar se abriu, aquela coisa toda que nós já conhecemos. Para mim, ele foi um grande legislador, um grande homem de Deus. Ele constituiu os hebreus como uma nação, essa é a verdade, e os conduziu até os limites da terra prometida, onde ele havia, obedecendo Deus, tocado na rocha, que simboliza Jesus, simbolizando o que seria na cruz do Calvário, quando o homem tocasse nele. Mas depois Deus não mandou ele tocar ou bater de novo, ele mandou só clamar que ia jorrar água, também simbolizando que Jesus seria o rio de água viva, né? A fonte de água viva da nossa vida. E ele bate, mas Jesus não podia ser tocado 2 vezes, no simbologia daquela rocha. Então quando ele toca, Deus fala: ó, sobe aqui na montanha, dá uma olhada, aquela é a terra prometida que você esperou tanto, mas porque você desobedeceu, eu vou tirar você de cena. Moisés foi um líder religioso, um legislador, um profeta. Ele é reconhecido no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. A ele é atribuída a autoria da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém ou não? Fantástico. Outras religiões reconhecem, os historiadores, os arqueólogos reconhecem Moisés. É fantástico. E aquele momento era o momento que estava Faraó tentando matar as crianças, né? Então Hebreus 11, 23, que nós estamos lendo, diz assim: mediante fé Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido 3 meses pelos pais. Por que esconderam ele? Porque perceberam que a sua formosura não era comum, tipo a minha formosura, a minha beleza, não é comum. Vocês estão rindo de quê? Não estou entendendo. Então a formosura dele era tão diferenciada que eles perceberam aquilo, eles viram aquilo, de tal maneira que eles não tiveram medo do decreto de Faraó, não tiveram medo. Aí eu percebo que Deus agiu
Deus que está no controle da minha vida, da sua, não se preocupe. Deus agiu de duas maneiras para preservar a vida de Moisés, que tinha uma grande obra sobre a terra. Então Deus, em dois momentos, de forma diferente. Primeiro, com as parteiras, porque Faraó chamou as duas parteiras que faziam o parto das mulheres hebreias. Êxodo 1, de 15 a 7, acompanhe comigo. Êxodo 1, de 15 a 7. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Pua. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Fala com o seu irmão, se alguém te pedir para fazer alguma coisa errada, teme a Deus, não faça, e tudo te irá bem. E não fizeram o que o rei do Egito mandou, pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Primeira proteção de Deus, convenceu o coração delas, e elas temeram a Deus. Se você continuar lendo, você vai perceber lá em Êxodo, que depois a Bíblia diz que Deus as recompensou, e elas tiveram família, elas geraram filhos, coisa linda de se ver. E Faraó chega um momento que ele apela, e aí ele fala, ó, é para matar de qualquer forma, ele diz já para o povo dele, mas não tem jeito. O segundo momento que Deus vai proteger, então, as parteiras fizeram o parto de Moisés, preservaram e entregou aos pais. Aí ele diz, porque perceberam a sua formosura, que não era comum. A palavra formosura significa beleza, excelência, perfeição, pureza e integridade. Ela viu isso num bebê. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Que tipo de formosura diferenciada foi essa que Deus colocou no seu servo, para que alguém olhasse e pudesse perceber que era diferente, que ele era especial, que precisavam esconder para que ele não morresse, porque aquele momento de Moisés já não era mais as parteiras, ele tinha dado a ordem aos soldados para matar. Que tipo de formosura é essa? Deus coloca naqueles que são escolhidos, e eu defendo sim, eu acredito nos escolhidos, os que de antemão conheceu, predestinou, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou santificou, e aos que santificou e justificou vai glorificar. O que eu não defendo é que a salvação não se perde, na minha visão a salvação se perde, mas que Deus escolhidos tem, Ele é Deus, Ele faz. Então Moisés foi escolhido para um plano. Se eu e você estamos vivos, é porque Deus ainda tem propósito na nossa vida. Deus ainda tem plano através de nós. Deus ainda tem bênção sobre nós. E onde eu fui descobrir essa questão da formosura de Moisés? Atos, capítulo 7, versículo 20. É lindo falar de Moisés em Hebreus, em Atos, Novo Testamento. E foi naquela época que nasceu Moisés. Já desceu do céu para o ventre como? Era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Então já nasceu extraordinário aos olhos de Deus. Isso chamou a atenção na formosura que Deus deu a ele. Coisa maravilhosa, maravilhosa. Quando você nasceu, escolhido do Pai, por mais feio que a gente era, a mãe nos achou lindo. O Pai, meu pai, quando chegou, meu pai me deu um livramento. O primeiro livramento da minha vida foi meu pai. Naquela época, ficava na fazenda, né? A gente nascia, mas não tinha telefone, não tinha nada, quase ninguém sabe disso aqui. E aí mandava buscar o pai na fazenda. Eu tinha uns 3 dias que eu tinha nascido já. Minha mãe tinha me dado o nome, Hilário. Imagina em 1984, aquela música da Xuxa, Hilário, Hilário, estava morto. Hilário era meu nome. Hilário isso, né? Meu pai chega 3 dias depois, é a história que minha mãe e ele contava, minha mãe ainda conta, e os que estavam lá em volta. Ele chegou e me viu no berço. Eu era o 13º filho dele, de 2 casamentos que ele teve. Eu era o mais novo. Diz que ele chegou, olhou para mim, viu aquela formosura, aquela beleza, aquele porte diferenciado, que
Deus já havia escolhido. Só que ele percebeu algo, porque meu pai, quando era jovem, ele tomou uma pedrada no olho, a pálpebra caiu, não era de nascença. E dos 12 filhos ninguém teve isso, porque não era para ter, não estava no DNA normal. E eu não sei porquê ou por causa de que foi que Deus escolheu. Quando ele olhou esse olho, que a Daniela achava que eu estava piscando o tempo todo para ela, e eu conquistei ela. Quando ele olhou essa coisa linda que eu tenho do lado esquerdo, ele falou: opa, não vai chamar Hilário, tem o meu olho, a minha cara, vai chamar Manuel Lopes Cansado Júnior. Eu não falava, senão eu tinha gritado: muito obrigado. Foi o primeiro livramento da minha vida. Hilário, misericórdia, vocês iam acabar comigo, eu conheço vocês. Pastor Hilário Júnior, já pensou? Como é que é seu pastor? Ah, Hilário. Eu ia sofrer bullying o tempo todo. Misericórdia. Irmãos, nós que temos Jesus de fato, que demos o passo de arrependimento, confissão de pecados, que cremos no nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e com a nossa boca confessamos que Ele é o Senhor, nós passamos a ter um selo chamado Espírito Santo, nós temos uma marca da promessa. Então você precisa entender nesta noite, que você como Moisés é especial, quem nasce em Cristo é diferenciado. Salmo 139, versículo 23, Salmo 139, põe aí o 23, não, 16, senão você acha aí para mim. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo em segredo, tu me viste antes de eu nascer. Aqueles que Deus escolheu, queridos, antes que eles estivessem em forma no útero da mãe, Deus já observava, Deus já nos marcava. Os dias que o Senhor me deu para viver foram todos escritos no seu livro, quando ainda nenhum desses dias existiram. Fala para mim se você está no controle, não está? Ô criatura, nós estávamos no ventre de mamãe, não tinha nem história e Deus já tinha escrito a nossa história. Deixa Deus conduzir a vida. O problema é que a gente quer atropelar, a gente quer com ansiedade fazer o trabalho de Deus, a gente quer tomar decisão, quer mudar a história. Deixa Deus conduzir. Somos especiais sim. Quem nasce em Cristo, quem se converte de verdade, quem entende o chamado de Deus, é como Moisés, tem uma formosura espiritual diferente. Queridos, você tem que guardar isso nessa noite. Você tem que parar de ser triste, você tem que parar de ser chorão, resmungão. Não interessa a luta, não interessa o que está acontecendo, nós somos especiais. As mãos de Cristo até hoje têm os sinais dos cravos, mostrando quão precioso somos nós aos olhos de Deus o Pai. Lembra que Tomé falou com ele já no corpo transformado? Deixa eu ver, está aqui, ó. Ele ainda tem para mostrar que você e eu fomos separados, abençoados. Ainda que luta vamos ter que enfrentar, ainda que lágrimas correrão dos nossos olhos, ainda que dores sentiremos, nós sabemos que Ele está conosco em todos os momentos. Creia, creia. Então a nossa jornada de hoje é sobre isso, sobre aprender com 3 atitudes de Moisés, de 3 posicionamentos que levaram ele a ser tão usado, tão íntimo de Deus, uma vida tão vitoriosa como foi Moisés. Primeira coisa, entender e viver a nossa identidade. Fala comigo: entender e viver a minha identidade. Hoje a identidade nossa é a CNH, não é isso? Hoje você mostra até no celular, mas é a referência. Você vai embarcar no aeroporto, você não embarca sem mostrar, é ou não é? Eles olham para você. Você vai fazer uma assinatura, um negócio online, muitas vezes abrir uma conta, você tem que tirar uma foto com a sua CNH. Para o governo, para a lei do homem, é a nossa identidade.
É a nossa identidade, não tem nada a ver com caráter. É identidade, ou seja, identificação. Eu preciso entender a minha identificação espiritual. Eu preciso entender a minha identificação que Deus me deu sobre a terra. E o versículo 24 do texto básico que nós lemos em Hebreus, diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, quer dizer, maduro, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Olha só, Moisés, por algum motivo que a Bíblia não narra em lugar nenhum, percebeu a sua identidade de hebreu, percebeu ser filho de Deus de um povo que não era do Egito. Ele nasceu no meio dos hebreus, foi amamentado pela sua mãe, depois foi criado no palácio de Faraó, com os ensinamentos de guerra, de batalha, de inteligência, de escola, faculdade, sei lá o que tinha naquela época, e junto, apesar de ser filho dos escravos, dos hebreus. Agora, que realidade ele tinha? Palácio. Enquanto os hebreus passavam fome como escravo, ele tinha banquetes, boas roupas, boas carroças. Tinha um cavalo 2.0, 4 portas a carroça, com ar não condicionado. Ele tinha tudo que você pode imaginar. Poderia dar uma ordem acontecer. Teoricamente, os estudiosos acham, os historiadores, que ele seria o substituto do Faraó, porque ele foi criado pela filha de Faraó, que era a herdeira dele. E ele simplesmente, com tudo isso, ele olhou e falou: eu tenho uma identidade, eu quero viver a identidade que Deus me deu. E ele tomou a decisão de não viver uma mentira. E Deus te chama nessa noite. Deus não quer você viver numa mentira. Se você é salvo, a sua identidade é filho, a sua identidade é sarado, a sua identidade é salvo, a sua identidade é santo, a sua identidade é de Deus. Se você está vivendo uma mentira no adultério, uma mentira na corrupção, uma mentira na frieza espiritual, uma mentira no namoro iníquo, uma mentira na mentira da sua vida, Deus te trouxe hoje para dizer: eu vou te mostrar a tua identidade, e vou te resgatar deste lugar, e vou te levantar na identidade que eu trouxe você sobre essa terra. É linda a decisão dele. Recusou, diz a Bíblia em Hebreus, em ser aclamado como filho da filha do Faraó. É muito bacana isso, queridos. Ele tomou a decisão de não viver uma mentira. Tem muito crente que tem uma identidade quando está na igreja, nos eventos da igreja, nos cultos, mas quando está lá fora, muitas vezes tira uma segunda identidade. Eu corro esse risco, você corre esse risco. Agora, queridos, a falta de compreensão muitas vezes, porque a igreja evangélica cresceu tanto nos últimos 15 anos, graças a Deus por isso, que ela atropelou processos. Hoje a pessoa vai no impacto, no encontro com Deus, ela já aclama e já batiza. Vai para o Lago Sul para aparecer na mídia, atrair 2.000, segura o cigarro, deita e batiza. É verdade, eu não estou criticando pessoas, estou criticando o método. Então as pessoas vieram porque fizeram moda, é moda ser evangélico. Antigamente, quando eu converti, a gente era perseguido. Eu já fui humilhado, já fui mandado descer do carro, já fui atravessado naquela época. Hoje não. Por isso você está vendo agora, puseram um freio, e o freio está falando, e está um tanto de crente dizendo que está voltando para outro lugar, que está convertendo, está adorando o freio agora é tudo. É o capeta pondo um freio na sua vida, na sua identidade. Porque não são pessoas que converteram de verdade, foi pessoas que vêm na misturada, no rolo compressor gospel. Mas Deus, esses dias eu estava olhando as pessoas voltando, aí veio 2 palavras no meu coração: o cachorro volta ao vômito e o porco volta ao lamaçal. E aí eu não aguentei, eu entrei em crise e comecei a responder o povo lá, comecei a trocar farpa espiritual usando a Bíblia. Não suportei. Até ontem eu falei: Deus, me tira dessa terra, porque eu não estou aguentando. O seu evangelho não precisa que eu defenda ele.
Mas eu não estou aguentando mesmo, porque enquanto os crentes debatem entre eles quem tem razão para atrair mais gente, para ganhar mais dinheiro na internet, esse povo está trazendo de volta. Aí Deus apaciguou meu coração no versículo em 1 João que diz: muitos sairão do meio de vós, mas fiquem tranquilos, porque eles não eram dos nossos. Eu fui lá e escrevi: vocês estão indo porque vocês não eram do nosso. Até logo. Parei. Eu prometo que eu vou tentar parar. Mas por quê, queridos? Eu tenho que compreender a identidade. Eu tenho que compreender e reconhecer ela diante de Deus. Tem muito crente sendo abatido pelo inimigo. Tem muito crente sem vitória. Tem muito crente sem dobrar o deserto e sair do outro lado. Tem muito crente falando em suicídio, em depressão profunda, porque não conhece a sua identidade. E onde eu posso vê-la na Bíblia? Eu fiquei pensando qual de tantos versículos. Eu escolhi 1 Pedro 2,9. É o que nós somos, os que nasceram de novo e os que vão nascer nessa noite. Porém, vós sois geração. Irmão, o que é eleição? Escolha. Você vai lá escolher um candidato, não é? Então está dizendo que Deus escolheu. Fala com seu irmão: Senhor, geração eleita. Tudo bem? Sacerdócio. Gente, Deus está nos chamando de sacerdócio real. Tome posse do seu lugar na mesa do banquete. O que é mais nossa identidade? Nação santa. Levítico 11:44, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 2, a mesma coisa, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor vosso Deus. O que significa a palavra santo? Separado. Ele diz: olha, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não, você não entendeu, ele só aceita se você for exclusivo. Quebra o contrato hoje com o diabo, quebra o contrato hoje com o pecado, quebra o contrato hoje com o medo, quebra o contrato hoje com a ansiedade, quebra o contrato hoje com tudo que tem te segurado, porque você e eu, a nossa identidade é exclusivo só a Ele, a minha vida, a glória, a honra, os meus bens, a minha saúde, a minha adoração. A Ele. Somente a Ele. Então a identidade é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Por que somos assim? Porque como Moisés há um propósito, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não estou acusando ninguém de nada, irmão, mas eu tenho que me examinar, e você também. Está na hora de romper. Nós estamos na reta final da volta de Jesus. Está na hora de quebrar ciclos de pecado, de domínio, de engano. Deixa o diabo ver a identidade que você tem. Você é filho amada, filho amado. E Deus proclamou, nos chamou, nos convocou das trevas. É uma convocação. Quando nós entendemos essa identidade como fundamento em Cristo, nós passamos a viver mais confiantes e mais abertos para os propósitos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aos olhos de Deus, a nossa identidade é de filhos amados, curados, libertos, transformados e abençoados em Jesus. Nós somos transformados de dentro para fora. Por quê? Porque Deus coloca em nós a sua natureza. Isso é lindo demais, gente. Nós não podemos mudar o evangelho, nós não podemos. Deus nos abençoa financeiramente, abre porta de emprego, casamento, família, cura. Isso é maravilhoso e é bom, mas não pode ser maior do que a grandeza de sermos propriedade exclusiva, de ter o DNA dele, aleluia, de nós sermos a nação santa. A igreja tem que voltar a isso.
e mais do que todas as coisas. Levanta essa cabeça, acelera esse coração, bate o pé firme e fala: eu sou do Senhor. Para você embarcar no avião, você tem que mostrar a identidade. Para você embarcar na era de bênçãos, você tem que exalar a identidade divina que há em você. Receber uma verdade como essa é uma questão transformadora de fé. Por isso que lá começa dizendo que em fé Moisés em fé. Deus está pronto, queridos, para acolher qualquer um de nós, para conduzir na vontade dele. Sabe qual é a vontade de Deus em Romanos 12:12? É boa, agradável e perfeita. Se você está fora disso, irmão, precisa buscar. Precisa mostrar a identidade na oração e falar aqui: ó, sou filho, herdeiro, corrideiro. Eu quero a boa, mas também quero a agradável, mas eu quero mais ainda a perfeita vontade do Senhor. Eu quero te convidar hoje, queridos, a abrir seu coração como filho e filha e aceitar esse amor de Deus incondicional. Descobrir o que a Bíblia fala sobre você. Você precisa mergulhar nessa Bíblia para entender as promessas, para entender o que Jesus fez, o que Deus faz. A identidade, quando descoberta, nos valoriza. Mergulhe na Bíblia, conheça a identidade em Cristo, desfrute do que Jesus já conquistou, porque quando eu me acho, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando eu me encontro na identidade, ainda que eu chore a noite toda, pela manhã encontrarei uma alegria. Quando a Bíblia diz que o diabo virá por um caminho, mas quando você mostra a identidade, a Bíblia diz que ele foge por 7 caminhos. Talvez o que está faltando para você brotar, frutificar, florescer, despertar, é transparecer, é viver, é entender essa identidade. Larga tudo que é contrário à vontade do Pai. João capítulo 1, versículo 12 e 13, você conhece muito. Mas todos quantos o receberam, Jesus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Peraí, crer é renunciar e passar a segui-lo. Crer é tomar minha cruz dia a dia, negar a mim mesmo e segui-lo. Crer é obedecer que Ele, o Pai, vem e faz morada em nós. Crer é viver Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: já não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. A identidade de Paulo era Cristo, Cristo, Cristo Jesus. É a sua também, é a minha, é a nossa. Identidade. Crentes que estão voltando ao catolicismo, ao espiritismo, à macumbaria, a desigrejado, é porque não entenderam, não têm a identidade. O versículo 13 de João diz, olha que coisa mais fantástica, esse versículo para mim é um versículo mais difícil de entender. Ele diz: os quais, esses que creram, eles não nasceram do sangue. O diabo está furioso. Eles não nasceram do sangue. Presta atenção nisso. Eles não nasceram da vontade do homem. Não foi papai e mamãe que resolveu você. Não vai falar nem amém. Às vezes seu pai te abandonou, sua mãe, às vezes você é fruto de um relacionamento errado e você anda triste. Levanta tua cabeça, não é o sangue nem a carne que gerou aqueles que têm a identidade de Jesus. Não foi. Não foi. Nem do sangue, nem da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Se você não se alegrar nessa noite, pode, isso aqui é melhor do que carro zero, é melhor do que casa própria, é melhor do que tudo.
Se você tem identidade, não é carne, não é sangue, não é vontade de homem e mulher, mas nós viemos do Altíssimo e para o Altíssimo voltaremos. Voltaremos, porque Ele, a nossa identidade, virá nos buscar. Se você não te alegrar nessa noite, pode largar. Não sei a sua luta, mas assuma a tua identidade, que ela vai ficar pequena. Segunda coisa, a primeira identidade. Então, eu te dei ela de presente hoje. Saca ela amanhã cedo, hoje à noite. Amém ou não? O diabo vem e você saca na cara dele, dá uma carteirada nele. Segunda coisa, posicionamos de que lado estamos. Fala comigo, devo me posicionar urgentemente de que lado eu estou. Irmão, puder dar um arzinho em mim, eu estou suando mais do que tampa de marmita aqui hoje. Olha, eu não sou de transpirar. Você está sentindo calor aí? Todo mundo está. Hebreus 11, 25, o texto que nós lemos. Ele descobriu a identidade e falou: eu não sou filho da filha de Faraó, eu quero a minha identidade. Ele dá o segundo passo, que é posicionamento. Preferindo Moisés ser maltratado com o povo de Deus. Isso, gente, é um posicionamento. É quando a gente aceita Jesus e perde tudo. Já passou por isso? Eu passei. É quando você encontra Deus e perde tudo. Moisés disse: não. Eu não quero ser mal, eu quero ser maltratado com esse povo, a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. Se eu me posiciono do lado esquerdo, vocês estão me entendendo? Eu perco Deus, a identidade. Se eu me posiciono do lado direito, onde eu estou baseando isso? Quando Jesus fala para a esquerda malditos, ou para a direita, para o gozo de papai, não é assim que está na Bíblia? Vocês estão levando para o outro lado, não é isso? Porque é curto período. Ele sabia que se ele ficasse com a filha de Faraó, depois de descobrir sua identidade, ele ia morrer, ia passar, que se fosse 10 anos, 20 anos, 100 anos era pouco. Quando entendemos e vivemos essa identidade celestial, é claro que eu tenho que me posicionar. Um verdadeiro convertido, irmão, não tem esse negocinho não. Hoje eu vou ali soltar uma macumbazinha gospel, vou matar um frango preto, mas domingo eu estou no culto. Chega no culto e fala: pastor, com 7 trevo 7, como é que chega o negócio? Aquele trevo da sorte. É isso mesmo, joga fora, hein? O trevo, sei lá o que. É preciso aceitar responsabilidades que o posicionamento gera. Crente não é só vitória, crente não é só ganhar tudo. Claro que a vitória é nossa em qualquer circunstância, mas eu tenho que ter responsabilidades no reino. Crente só vai na igreja de vez em quando, mas não assume nada, não faz nada. Não estou dizendo que eu só dentro da igreja, não. Você é crente, vem no culto lá no seu trabalho, na sua família, na rua, uma visita no hospital, na cadeia, entende ou não? Talvez você não tenha nenhum cargo na igreja, você não precisa de cargo na igreja para servir, não, irmão. Se tiver, melhor ainda, mas se não tiver, vamos servir. Se temos uma fé verdadeira e salvadora em Jesus Cristo, então nós temos que ter escolhas compatíveis com essa fé. Fala comigo assim: se a minha fé é em Cristo, é verdadeira e salvadora, então os meus posicionamentos, as minhas decisões, as minhas escolhas, o meu comportamento precisa ser compatível com essa fé e com a minha identidade. Quem entendeu, diga amém. Está na hora de virar chave, está na hora de cura. Porque a nossa vida, queridos, como a de Moisés, é uma série de escolhas. Todo dia tem escolha. Você começa, se acorda ou não acorda. Você é igual eu, põe um despertador de 2 em 2 minutos, 3 vezes. Não, sim, olha lá falando, 8 vezes.
Que roupa você vai vestir? Às vezes você decidiu no dia anterior, né? Às vezes você decide no outro dia, é que você separou, você acha que está feio, escolhe mais 8. Você vai trabalhar, não vai trabalhar, vai tomar café, não vai tomar café. Tantas decisões, vai orar, não vai orar, vai fazer a meditação, não vai fazer a meditação. Algumas escolhas nossas são boas, mas outras são ruins. Infelizmente, muitas vezes a gente ouve pessoas erradas, toma decisões erradas e lamenta a ruína que criamos. Não foi Deus, foi nós. Mas não queremos admitir que o pecado nos leva a escolhas ruins. Estava falando mal a semana toda do irmão da igreja, estava falando mal o mês todo do pastor, estava falando o mês todo dos colegas de trabalho. Não pode sentar numa mesa que só tem coisa ruim para falar, só fala da vida dos outros, porque o povo só acha que é só adultério, né? É só matar, roubar, adulterar. Não, irmão, mentira é pecado, falar da vida dos outros é pecado. A Bíblia diz que tudo que nós pronunciamos por essa boca, nós vamos prestar conta aonde? A Deus. Então, queridos, Moisés nos mostra como a fé age conforme a decisão que nós tomamos. Atos 7, 22, olha que coisa linda. Atos 7, 22. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se um homem poderoso em palavras É por isso que eu defendo a vida toda, Moisés nunca foi gago. Moisés estava com malandragem. Oh Deus, não consigo falar, mas a Bíblia confirma que ele era poderoso em palavras. Como é que ele era gago? Pensou um gago poderoso? Tem algum gago aqui? Pensou? Como é que ele era gago? Ele era poderoso em palavras e obras. Moisés não matou o soldado de graça, não. Era forte, era bonito, era forte. A gente está acostumado a ver nos filmes só Moisés de barba branca, né? Velhinho. Não, Moisés era forte, inteligente, poderoso, treinado. Toda a instrução que ele recebeu dos egípcios. Moisés tinha tudo para oferecer nas suas mãos o que ele queria. Ele rejeitou, ele se posicionou para estar no centro da vontade de Deus. Ele descobriu a identidade: eu sou hebreu, eu sou povo de Deus, o resto que se lasque. Matou o soldado em defesa de um hebreu. Faraó ficou sabendo, já não devia gostar muito dele, e disse: mata. Foi ou não foi? Foi, você viu a novela da Record, que é toda cheia de mata. Moisés falou: não, vou dar um tempo. Vazou, foi embora. Foi embora. A primeira mulher que viu ele apaixonou, porque era formoso, era maravilhoso, era um cara de Deus. Ela já bateu o olho, já veio com as irmãs, desencalhei. E as irmãs, sério? Todas as irmãs queriam Moisés, mas ele casou com quem? Quem lembra o nome dela? Valendo alguma coisa. Zípora, ganhou alguma coisa. Então, Zípora é que ficou com ele. Que o coração de Moisés agarrou. Eu te pergunto nessa noite: foi a sabedoria, a força, a riqueza e o poder dos egípcios, ou foi a verdade de Deus? Eu te pergunto nessa noite, para que Deus possa colocar você no caminho que Ele vai te tracionar para as conquistas, para a salvação, te impulsionar. Eu te pergunto, e para mim também, sou pecador como você, sou homem falho como você. Pergunto para nós, e nós? Hoje, sabendo sobre Moisés, nós vamos nos posicionar só para as riquezas do mundo, para o pecado, para a facilidade, ou nós vamos viver em função da vontade de Deus? Precisamos escolher um lado.
Moisés escolheu com toda certeza, tomou uma decisão, se posicionou de forma extraordinária. O lado dele era Deus. Falou: tchau, faraó, chega em casa hoje. Se você, homem ou mulher, está dependente de pornografia, quebra tudo, celular, televisão, é sério, se posiciona. Vai lá e põe aqui as chavinhas que te proíbe de ver. Eu ajudei muito homem viciado, põe naquele negócio que proíbe ele. Quando ele põe as pesquisas, não sai. Não é só homem, não, está sim de mulher pornográfica. Se você bate na sua mulher na surdina, toma vergonha na sua cara e para, antes que a mão de Jeová te encontre. Se você é uma mulher fofoqueira ou um homem fofoqueiro, que fala só das mulheres, está assim de homem fofoqueiro. Cadê as mulheres me aplaudindo aí? Está assim de homem fofoqueiro, malicioso, pernicioso. Vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua mulher, vai cuidar dos teus filhos, vai trabalhar. Deus pôs agora a mão aqui, porque ia sair uma palavra dura. Homem viver nas custas de mulher, volta a ser cabra macho, mineirinho. Mulheres, defende o que é seu, se posiciona na frente das vagabundas, não deixa aproximar do seu homem não. Mulher fraca, se ele quiser ele vai, que nada. Puxa é pro cabreço. Melhor puxar pelo cabreço que é pelo chifre, ó. Toma cuidado. Puxa pelo cabreço. Você tem que decidir de que lado você está, irmão. É do capeta ou é de Deus? É do pecado ou é da santidade? É da derrota eterna ou é da vitória eterna? De que lado você está? Está na hora de posicionar essas igrejas fracas, esse vidinho de crente. Eu sou crente, eu sou evangélico, mas não tem vida. Será que as escolhas é compatível com a nossa fé? As decisões olha só, as decisões e ações que a fé aceita ou as que a fé rejeita. Deixa a sua fé aceitar ou rejeitar para você, que vai dar certo. E quando minha fé está posta em Deus, ela revela aquilo que está proposto diante dos meus olhos. Tem que posicionar de que lado nós também. Ele falou: eu não quero ser maltratado, mas eu vou me posicionar. Vamos posicionar. Vamos posicionar. Moisés nos mostra essa fé maravilhosa. Fica impactado. É citado em Hebreus, é citado em Atos. Que coisa! Com toda essa instrução, com todo o poder, com toda a palavra, o que o coração de Moisés agarrou foi a verdade de Deus. Tem um homem na história, eu não lembro mais se é na época de 1800 ou 1900, mas ele chama, depois se quiser pesquisar, Barão Justinian von Hels. É isso. Barão Justinian von Hels, com W. Vou ler aqui para você. Ele era barão. Sabe o que é isso? Na década de 80 falava: o cara é barão, né? Cheio da nota, posses, terras, barão. Cheio de quê? Da grana. Rejeitou o seu título de barão na Europa, rejeitou as suas propriedades, rejeitou as suas receitas, porque ao conhecer Cristo, ele queria se tornar um missionário na Guiana Britânica, 1800 e pouco. E hoje, o seu corpo está numa sepultura solitária lá na Guiana Britânica. Na época em que ele renunciou ao seu título, porque o seu anseio era se tornar um missionário. Igualzinho Moisés se posicionar. Ele escreveu naquela época: o que importa eu ter o título de nascido em família rica ou boa, se agora eu nasci de novo em Cristo Jesus? O que importa para mim ou para eu ter o título de Senhor, sendo que o meu coração se aquece para ser servo de Cristo? Posição. O que importa ser chamado de Senhor Duque, quando o que eu mais preciso
é da graça de Deus. Todas as vaidades eu joguei fora, diz ele, e deito-me aos pés todos os dias do meu amado Jesus Cristo. Mais do que nunca a igreja evangélica precisa de homens, mulheres e jovens que tomem decisão, que se posicione mais do que nunca. Mateus 12:30. Quem diz Jesus, Mateus 12:30, quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Pergunta ao seu irmão, vai colher ou vai espalhar? Então absorva a sua identidade, viva ela, se posicione para você colher e parar de espalhar. Amém ou não? Terceira e última coisa, se eu entendi a identidade em Romanos, estou vivendo ela, se eu me posiciono e tenho responsabilidade com as atitudes proporcionais e igualitárias à minha fé. Terceira e última coisa, definir e viver prioridades. Fala comigo, definir e viver prioridades. Eu me posicionei, agora eu tenho que ter prioridade. Porque como é que um cara que tem, um homem ou mulher que tem identidade de Deus não tem prioridade diferente? Não teve mudança de vida. Aí vem o versículo 26 do texto que nós lemos, o texto base, 26 e 27. Eu estou só no texto hoje. Por amor ao Messias, eu acho isso interessante, irmãos. Eu amo a Bíblia. Eu acredito que Paulo escreveu os Hebreus, né? Há uma certa dúvida, seja Paulo ou Lucas, quem escreveu os Hebreus, estava escrevendo sobre Moisés há muitos anos atrás, centenas. Pela que a Bíblia nos ensina, estava sendo inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. A Bíblia não narra todas as visões que Moisés tem, todas as visões que Elias tem, claro que não. Não narra todas as confidencialidades entre eles e Deus, claro que não. Ela diz que Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus o arrebatou, mas não conta as conversas dos dois. Então aqui é revelado para nós que lá antes, nascendo o povo hebreu, antes das tribos, antes de tudo, Moisés, por amor ao Messias. Isso é muito profundo. Não se falava de Jesus ainda, e Deus revelou a Moisés o Messias, o prometido, de tal maneira que por amor a ele julgou sua desonra uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito. Porquanto ele contemplava a sua gloriosa. Gente, é bom demais ter as coisas boas da terra, sim ou não? Sim. Se você não gosta, entrega para mim, que eu cuido para você. Deus disse que nós comeríamos o melhor, seríamos cabeça. Ele não disse que é 24 horas assim, mas Ele disse que teremos. Agora, nós temos e podemos e devemos trabalhar honestamente para ter o melhor dessa terra. Mas eu não posso, como Moisés, eu tenho que ser como Moisés, eu não posso deixar de contemplar o mais importante, a gloriosa recompensa na eternidade. Gente, esse corpício pode estar aqui hoje, amanhã cedo não está. Eu lembro em Formosa, 2000 e alguma coisa, não era Seara Viva, era Fonte da Vida. Eu fui em Formosa numa casa, numa sala grande. Eu celebrei um casamento. Ele tinha 40 e poucos anos e ela também 40 e pouco, era o segundo casamento deles. Tinham acabado de reconciliar com Jesus, marcaram o casamento. Eu fui lá numa sala, numa varanda, e a família toda, os amigos, e ali naquela casa, naquela varanda, aquela grande sala, eu celebrei o casamento. Que alegria, que coisa boa. 41 dias depois eu fui chamado e estava naquela mesma sala, naquela mesma varanda, quase que as mesmas pessoas, celebrando o funeral daquele homem. Então o nosso foco como Moisés tem que estar na gloriosa recompensa. A identidade eu não posso perder. Não posso.
E ele diz, por meio, no versículo 27, da fé. Ele abandonou o Egito. Talvez você precise de fé para abandonar algumas coisas. É o que ele quer dizer. Talvez você tenha que ter fé para abandonar conversas, palavras, dureza, frieza, tantas coisas. Por a fé ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Agora isso aqui me encanta, pois Moisés fitava aquele que é invisível. Acordei os 4 que eu estou vendo cochilando. Invisível, eu passo o radar e eu vejo. Tinha um ali que já estava pescando um surubim assim. Falei, Deus, a pregação está tão ruim assim, me perdoa. Ele fita o invisível. E o que é a fé, irmão? A convicção do que você não vê, a certeza do que você espera. A Bíblia diz que nós que temos a identidade de Cristo não andamos pelo que vemos, mas andando pelo que não. Então para de chorar o carro que bateu, para de chorar o desemprego, para de chorar quem foi embora, e olha para o invisível, porque é Ele que vai transformar em visível as bênçãos da nossa vida. Quando entendemos e vivemos essa identidade celestial e proporciona o nosso lado, que lado nós estamos, as prioridades ficam claras. Fica claro. Aí você para de resmungar, você tem mais coragem de ir, de fazer, de sacrificar, não no sentido de sacrifício que Cristo já fez, mas abrir mão. Filipenses 3, 7 a 11, é lindo demais, tem tudo a ver com o que eu estou te pregando. Todavia o que para mim era lucro, passei a considerar prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais eu considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Para quê? Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Para quê? Com o propósito de, seja como for, a ressurreição dentre os mortos, eu estarei presente. Amém, gente? Vocês não é apaixonado com a Bíblia igual eu sou, não? Eu fico louco, enlouquecido com a Bíblia, de alegria. Ele está dizendo que vai ter mortos e muitos. Ele está dizendo que vai ter ressurreição de muitos. Mas ele abriu mão de tudo, ele entendeu a identidade em Cristo, ele se posicionou o lado que ele estava. Para quê? Para quando ressuscitar esses mortos, seremos contados no meio deles. Moisés definiu prioridade, valores e planos de Deus, a fidelidade a Deus e o reino de Deus. Moisés perseverou com fé, porque ele viu o invisível. O extraordinário de Deus pode se revelar nas nossas prioridades. Fala comigo. O extraordinário de Deus pode revelar nas minhas prioridades. Defina elas, alinhe elas com a sua identidade. Deus quer fazer o extraordinário, Deus quer tirar você dessa situação. Não é uma pregação motivacional, é Bíblia. Eu te pergunto, quem realmente está no controle das suas prioridades? Pergunta para você, dentro de você. É você? É o diabo? É as pessoas que você quer agradar? É o dinheiro? Quem realmente está no controle das suas prioridades? Não é nós que estamos esperando Deus, é Deus que está esperando por nós. Ele já fez tudo, já desenhou tudo, já chamou. Mas sempre tem uma desculpa para você não abraçar o rei. Sempre tem alguém nas igrejas que você passou que te machuca um pouquinho, aí você larga tudo. É um beijinho para cá, um beijinho para lá. As prioridades de oração, as prioridades de jejum, as prioridades de leitura bíblica. Para de terceirizar o seu conhecimento bíblico. Chegou o tempo da Seara Viva escolher um lado e descer do muro. Para isso nós precisamos de quê? Entender e viver nossa identidade, posicionar de que lado estamos,
definir e viver as nossas prioridades. Fique de pé, por favor. Deus está apto e pronto a te abençoar, mas Ele precisa que você escolha um lado, definitivamente. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, Declare isso com o seu coração e a sua alma. eu sou filho de Deus. É a sua identidade. Mais escravo do medo, eu sou filho. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou da dor, pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Talvez você entrou nessa noite e precisa resgatar a sua identidade de filho de Deus, de nascido de novo. Entendeu como Moisés se comportou? Se você sentiu no seu coração, seja para confessá-lo, seja para reconciliar, seja para tomar essa posição, assumir um lado para mudar a história da sua casa, a sua história, da sua família. Se tiver alguém, levante a mão que você estiver. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que gostaria? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Traz ela aqui para mim, eu quero te abençoar. Vem cá. Mais alguém? Levante a mão, não tenha vergonha. Corra aqui, corra aqui. É noite de salvação, é noite de reconciliação. Corra aqui, corra aqui. Quem mais? Quem mais quer se posicionar? Quem mais quer ter a identidade de Cristo? Aleluia. Levante a sua mão, é hora de voltar. É hora de se abrir, é hora de abraçar. Você às vezes não está em pecado, mas está distante, está frio, está parado, está decepcionado. Deus está dizendo: vem, eu quero te restaurar, eu quero te trazer. Você não será mais escravo da frieza, do medo, da angústia. Não será mais escravo da religião. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite? Domingo passado eu fiz mais um, graças a Deus.
Queridos, domingo passado eu fiz o apelo, a pessoa ficou com vergonha, mas no final do culto ela procurou ali com o pastor e reconciliou com Deus. Tem mais alguém? Então vamos falar. Glória a Deus, que bênção, seja bem-vinda. Tem alguém entre vocês que vai confessar Jesus pela primeira vez e não só reconciliar? Tem alguém? Todo mundo é reconciliação? É isso? Amém? Reconciliação? Amém. Coloque a mão sobre o coração de vocês. Vou falar meu nome na oração e vocês falam de vocês, mas eu queria que vocês fechassem os olhos, se concentrassem em Deus. É a segunda maior decisão da vida de vocês. A primeira foi quando confessaram Jesus e nasceu de novo. Agora é tomar esse lado de volta, como Moisés. Feche seus olhos, eu vou falar meu nome, você fala o seu. Senhor Deus, eu, Manuel, estou aqui hoje para tomar uma posição, um lado, e eu escolho que esse lado é o Senhor, a sua vontade. Me perdoa os erros que cometi quando estive longe. Eu quebro qualquer contrato, consciente ou não, que eu fiz com o inimigo da minha alma, e eu declaro que só Jesus é o Senhor da minha vida. E eu te peço, Espírito Santo, habita em mim, me guia, revela a tua vontade. Eu quero me posicionar e servir a ti. Eu volto para a casa de papai. Eu sou filho de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe. Conte conosco. Vocês que vieram aqui à frente, fiquem firmes, não abra mão, Deus já é com vocês, amém? Levante suas mãos. Pai, te agradecemos por essa noite maravilhosa, pelas vidas que o teu Santo Espírito resgatou, pelos corações que o Senhor aqueceu, que possamos, ó Deus, viver essa identidade, saber que somos filhos, nação santa, geração eleita, escolhidos do Senhor, em todas as circunstâncias, ó Deus, que possamos tomar uma posição e escolher um lado para sempre, e nos posicionarmos, ó Deus, que todos nós possamos ir em paz, debaixo da graça, da proteção do Senhor nosso Deus. Vão e se apropriem de todas as bênçãos que Ele já separou para vocês. Ser abençoado e ser tu uma bênção, em nome de Jesus.